do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, membro da Igreja Batista. Glória a Deus. Ô, glória! Aleluia. Agora sim consegui aqui, varão. Graças a Deus. Deus seja louvado. A paz do Amém. Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, igreja pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. E hoje estamos com esse estudo aí, né? Estudo bíblico, abençoado. E eu convidei esse meu grande amigão, Pastor Maurício, dirigente, né, da congregação de São João do Paraíso. A paz do Senhor, Pastor Maurício. A paz do Senhor, Felipe, a todos os irmãos aí. Peço perdão, eu não sei o que estava acontecendo aqui. Eu estava tentando entrar na live, mas não consegui. Mas graças a Deus, Deus permitiu agora da gente conseguir. É verdade. Amém? Amém. Quero desejar a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando. A nossa irmã Elma, lá da nossa sede de Penedo. O irmão seu Mar Rezende, lá de Itaperuna. Deus abençoe. Meu grande amigo Jarderson. E outros demais que estão aí também, que agora não estou conseguindo ver, né? Eu estava conversando com o pastor Maurício sobre um estudo um pouco assim polêmico, né? Mas é forte, é muito forte mesmo, porque toca muito ao meu coração. E está em Gênesis, capítulo 34, né? O versículo que eu escolhi aqui é o versículo 25, que justamente trata da traição, né, de Simeão e Levi. E estamos aí para a glória do Senhor, vamos estar orando, né, pedindo a Deus para nos abençoar. Meu Deus, perdoe nossos pecados, nossas falhas, para a glória do Senhor Jesus. Glória. Esteja conosco, Pai. Abençoe cada pessoa que estiver participando. Abençoe o pastor Maurício, sua família. Em nome de Jesus, todos nossos irmãos, amigos, para a tua glória, Senhor. Que seja um estudo agradável para as nossas vidas. Derrama do teu poder, fale conosco em o nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Essa parte aqui, pastor Maurício, me chama muita atenção, porque o povo de Jacó, eles se estabeleceram próximo de uma cidade chamada Siquém. E estava tudo bem até então. Até então estava uma maravilha, estava uma bênção. Só que eles acabaram, né, recebendo a visita do rei da cidade, Emor, e do filho dele também. E o filho de Emor, ele acabou se apaixonando pela Diná, a filha de Jacó, né? Só que, infelizmente, o povo da cidade de Emor, né, do rei Emor, eles tinham suas próprias leis, seus deuses, e eles não conheciam o Deus de Abraão, um Deus santo, um Deus que havia separado a geração de Jacó para grandes feitos. Infelizmente, eles acabaram se corrompendo por causa disso. E o filho de Emo, o Siquém, príncipe Siquém, né, que tinha justamente a própria cidade, tinha o nome do filho de Emo, né, acabou abusando da filha de Jacó, a Diná. E isso trouxe uma revolta muito grande. Trouxe, né, porque o povo da cidade de Siquém não eram circuncidados. Eles não eram circuncidados. Já os que estavam com Jacó eram, inclusive Jacó, os filhos de Jacó, todos, as crianças, né, os machos, os homens, eles eram circuncidados, aleluia. Eles eram separados para Deus operar grandes maravilhas através dele, pastor Maurício.
Aleluia. Glórias a Deus. Me chama muita atenção essa questão, Felipe, que foi uma série de erros, não somente de quem, na verdade, o filho de Amo, que teve, na verdade, que se deitou com a filha de Jacó, Diná, mas também o erro foi, primeiramente, de Jacó, depois também de sua filha. A história aqui eu trouxe até um tema para esse estudo quando você me convidou. Tá, Deus tocou até no meu coração de um tema. Para esse tema que Deus tocou no meu coração foi o pecado e as suas consequências. ótimo. Glória a Deus. Um pecado, ele não gera apenas somente ele em si. O pecado é como eu estava falando com algumas pessoas, é como você jogar um copo de água em cima de uma mesa plana. Você já viu um copo de água cheio em cima de uma mesa plana? Dependendo do que estiver na mesa que eu estou aqui, tem um computador, uma mesa de som, uma placa de mídia, uma Bíblia e um caderno. Se eu não pegar um pano, tirar as coisas, ele vai molhando tudo que tem pela frente. Então, a história aí foi que até chegar à morte, por isso o peso do pecado é a morte, até chegar à morte daqueles homens daquela cidade, houve pecados em cima de pecados, ou seja, pecados justificando outros pecados. A questão que me chama a atenção demais, que eu pontuei aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu queria falar aqui, e pedir ao irmão Felipe também que comente, que faltou ensino de Jacó para aquela menina. A Bíblia vai dizer lá no versículo 1 de Gênesis 34, que ela saiu a ver as filhas da terra. Olha só, ela saiu vamos dizer assim, se familiarizar com as meninas, ter os mesmos costumes das meninas daquela cidade. Como nós podemos ver no dia de hoje, algumas jovens cristãs, elas não querem ser diferentes das jovens seculares, não vamos dizer assim, do mundo que nós estamos, mas das jovens que não são evangélicas. Então, o principal erro para uma vida, na verdade, o princípio de um abismo é você se afastar dos costumes que foi lhe ensinado através do Evangelho. Não é que o Evangelho não pode ter amigo, o Evangelho não pode ter amigo, vamos dizer assim, no mundo. O Evangelho deve ser amigo de todos, correto? Deve amar a todos. Mas, na verdade, não deve viver uma vida de, vamos dizer assim, dividir costumes com as mesmas pessoas que estão na rua, entendeu? Ela foi aprender com aquelas meninas e foi também passar os seus costumes. Mas o que eu consigo ver nessa passagem que ela mais aprendeu do que passou para alguém. Isso não é diferente nas nossas vidas. Por quê? Está dando um probleminha aqui, eu não sei o que está acontecendo. Está dando um retorno aqui. Mas Deus está no controle. O problema dessa menina é que ela foi, na verdade, a uma roda, vamos dizer assim, que a gente tanto luta contra isso, a roda de escarnecedores. E as outras meninas podem ter influenciado, sim, esse início desse pecado. Pode dizer, quando nós somos jovens, né? Não temos nem 60 anos ainda. Mas a gente vê isso numa roda de jovens. Não tem nada a ver. Hoje em dia, tudo é normal.
Hoje em dia tudo é assim, o mundo tem ensinado mais os jovens da igreja do que os jovens da igreja têm ensinado aqueles jovens que ainda não são evangélicos. E para tudo há um tempo. Para você parar para prestar atenção, antigamente, falando dessa jovem, as meninas de 12, 13, 14 anos, elas não pensavam em namorar. Hoje em dia, o negócio já está totalmente diferente. Hoje em dia tem crianças de 8 anos dizendo que já tem um namorado. São exceções, né? Mas tem meninas de 8 anos, na verdade, que já estão querendo namorar, 10 anos já estão dizendo que tem namorado, 12 anos, 13 levando o namorado em casa. Eu não quero ser aqui careta, vamos dizer assim, nem quadrado, mas eu quero trazer aqui para tudo há um tempo. E o namoro é algo, vamos dizer assim, é um conhecimento para o casamento. Concorda com a minha tese? Com certeza, exatamente, porque o namoro, né, é quando a pessoa vai, né, conversa aqui, projeta, vai conhecer o pai, né, os pais da família, né, vai saber os costumes, né, e vai ali entender um ao outro. Mas do namoro, né, que a pessoa vai conversar e vai criar coragem também, né, para chegar para o pai e pedir a mão da menina, né, em noivado, né, ou em namoro também, com certeza. E eu escolhi, pastor, porque a gente ainda vai chegar lá ainda, mas o que mais me foca aqui é a aflição de Siquém, né, em assim, conforme eu vi naquela minissérie da Record, apesar que tem muita heresia mesmo, a gente sabe. Mas mesmo assim me chocou muito, porque ele fez aquele mal com Diná, se arrependeu, pediu socorro ao pai dele. O pai dele se achegou, né, junto com Jacó e com os filhos de Jacó, para fazer uma aliança, né? Eles se tornarem um povo só. Então aquilo, rapaz, aquela aflição toda, e quando eles concordaram com a circuncisão, né? Poxa, trouxe um alívio para Siquém e para Emor. Só que os filhos de Jacó, Simeão e Levi, tinham outros planos com isso. Engraçado que os moradores da cidade eram muito numerosos do que os que estavam com Jacó. Mas, mesmo assim, né, quantidade não é documento, né? Eles ficaram enfraquecidos mesmo assim e acabaram perdendo para quem estava com Simeão e Levi. Então, aquilo me chocou muito. Vamos lá. Essa questão aí de Siquém foi uma consequência do pecado cometido. Teve um caso que eu estava até estudando sobre ele, um caso que aconteceu, que o pecado, quando é assim, vamos dizer, envolvimento carnal, ele traz um sentimento aparente. Ele traz vamos dizer assim, um achego, um querer, entendeu? E é confundido com amor. A questão da vida do jovem nessa questão aí, o jovem ainda não sabe exatamente. Eu, como jovem, eu achava que sabia o que queria. Minha mãe falava comigo assim, meu filho, não faz uma tatuagem. Meu pai falava, rapaz, quantos você conhece? Hoje em dia não, hoje em dia está mais moderno. Mas quantos advogados,
quantas pessoas médicos importantes você conhece com a tatuagem? Aí eu falava, ninguém. Não é assim? Porque na minha época não tinha mesmo. Tatuagem era algo muito criminalizado. E eu não era evangélico. E com 16 anos eu fiz uma tatuagem escondida dos meus pais. E nisso, essa tatuagem, eu me arrependo até hoje. Por quê? Porque ficou um desenho desatualizado. Se eu fiz, vamos dizer, um dragão, quando eu tiver com meus 40 anos, ele vai virar uma lagartixa. Entendeu? Que a pele vai puxar. É essa questão. Esse assunto ele vai abranger muitas áreas. Então, enquanto nós estamos jovens, começando a nossa vida, parece que a gente já sabe das coisas. E da mesma forma, foi esse quem por se apaixonar por uma beleza física, uma beleza aparente. Mas quando nós, vamos dizer assim, amadurecemos, sabemos que o amor não é pela aparência. É algo que é muito questionado. Para mim, o amor à primeira vista é algo ilusório. De, como você falou da minissérie, né, da Record, por que deve haver algo assim que foge da Bíblia? Por causa da questão da dramaturgia. O que é dramaturgia? É alguma coisa para te chamar atenção, para você ficar na frente da televisão, ou seja, do cinema, e se agradar daquilo ali. Entendeu? Então, que, na verdade, eu sou um pouco contra as pessoas. Tem pessoas, quando estão novo na fé, eles não querem ler a Bíblia. Aí o que fazem assim? Eu vou ver filme, vou ver novelas, vou ver... Não estou dizendo para ninguém não ver, mas se baseia na Bíblia, se baseia num livro que foi escrito por pessoas que fizeram muito mais do que você. Pessoas que já passaram por essa terra, tiveram uma experiência com Deus e podem nos ensinar alguma coisa. Mas, como se tem de nada, eles aqui, a culpa não é somente é. Como o mundo era muito, como eu posso te dizer, machista naquela época, o peso da culpa caiu em Siquém. Mas a culpa não foi somente dele. A culpa foi de Diná. A culpa foi também de Jacó de não ter excluído. A culpa foi de, vamos dizer assim, de um conjunto de pessoas. E esse pecado que era para ser desse tamanho, acabou sendo, vamos colocar assim, gerando uma consequência desse. Entendeu? Afetou os pais de Diná, afetou os pais de Siquém, afetou a cidade toda, ou seja, os homens, afetou todo mundo. A gente não vai isso aqui ainda. Mas um pecado que envolveu duas pessoas afetou uma cidade tão grande. Mas o problema todo aqui é que era uma questão de honra. Isso eu quero focar nesse nosso estudo. Faltou prevenção da parte de Jacó. Por que faltou prevenção? Uma questão de separação. Hoje os pais, eles não conseguem mais observar quem são os amigos dos seus filhos. Os pais hoje não conseguem mais observar quem são as companhias dos seus filhos. Os pais querem ser os melhores pais do mundo e querem, eu escutei um certo pastor dizendo, o pai bom não é aquele que quando você faz algo de errado, ele, na verdade, vai lá na cadeia, paga a sua fiança e te tira de lá. O pai bom é aquele que te ensina antes de você fazer algo de errado, mesmo que esteja te magoando emocionalmente. Então, dos erros, eu marquei 4 erros e alguns outros pontos aqui. Mas um desses erros também foi a falta de prevenção, ou seja, viver em separação.
viver em santidade. O povo de Jacó, o povo de Israel, era um povo separado por Deus. Mas eles se juntaram por homens, se juntaram por bem, se juntaram por lugares, se juntaram por ter uma vida ali estruturada, por parar no lugar e não passar fome. Entendeu, profeta? Entendi, não, com certeza. O raciocínio está correto, realmente. Eles deveriam se separar. E, infelizmente, Exatamente. eles sempre se ajuntavam com outros povos. Povos esses que não conheciam o Deus deles, costumes diferentes, né? E acabavam se contaminando, né? E, infelizmente, foi o preço que eles pagaram, né? Por, né? Inclusive até querendo, né, tomar as mulheres das cidades e eles lá das cidades, né, tomarem as mulheres deles, fazerem uma aliança, ser um povo só, um povo só. Mas isso custou a vida de todos lá da cidade, porque os homens teriam que se circuncidar. E segundo a história mesmo fala, né, os homens ficaram enfermos, ficaram doentes, ficaram enfraquecidos. E o pecado ele enfraquece o ser humano. O pecado ele traz doença, traz morte, traz separação, traz guerras. E esse pecado ele só foi penetrando cada vez mais, só infiltrando no meio de um povo que tinha que ser separado. Infelizmente, conforme o pastor Maurício falou, uma coisa que, né, era pequena, mas se tornou grande, imensa. Foi uma catástrofe. E Jacó, ele não sabia, porque Simeão e Levi fizeram aquilo, mas sem permissão de Jacó, escondido, oculto. Com certeza eles tiveram um problema que outra coisa, que outro ponto que eu coloquei aqui, eu marquei, e que você acabou de falar, faltou uma coisa: resolver o problema e não contá-lo a terceiros. Se esse problema fica, ó, entre Jacó, amor, né? Assim, amor, esse nome é difícil de pronúncia, mas vamos lá. Se fica entre os dois pais e o casal que teve o problema, resolveria um problema, acabou. Mas Jacó tinha uma quantidade imensa de filhos. O problema foi contado numa cidade, não é assim? O problema foi contado numa cidade. Então, espalhou para muitas outras pessoas. Aí, os irmãos de Diná, eles ficaram, vamos dizer assim, com vergonha da situação. Porque a mulher, vamos dizer assim, naquela época, como hoje não é diferente, que hoje mudou, assim, aparentemente. O mundo está tentando corromper a nossa mente. Naquela época, era uma desonra muito grande a sua filha não ser casada, mas já não ser mais virgem. Hoje em dia é uma questão rara. Na televisão mesmo eles ainda têm sentido. Você casou virgem, é caso raro. Uma jovem que hoje casou virgem. Eu sei que tem pessoas assim ainda, tem jovens sérias e que guardam a sua vida para os seus esposos. Mas aqui era uma desonra muito grande. Então eles envolveram terceiros e causou uma questão de honra. Os seus irmãos ficaram assim: eu vou ter uma irmã que alguém, na verdade, a violou, alguém tirou a inocência da minha irmã e eu não vou fazer nada. E os seus irmãos já eram homens formados, eles ficaram como assim, sentiram as dores de seu pai. Jacó, ele, na verdade, a história. Uhum.
Revoltado. Jacó na história ficou até meio assim, isolado. Ele não teve tanta influência na história, não é assim? Mas os irmãos de Diná, eles ficaram, mesmo que aceitaram, falaram com o povo da cidade, não, nós seremos seu povo e nós casaremos com as suas filhas, vocês casarão com as nossas filhas, mesmo que aparentemente eles aceitaram, a raiz do mal estava aqui no coração. A raiz do mal estava guardada no coração. E algo que é difícil é conhecer. A Bíblia já vai dizer que enganoso é o coração do homem. O homem, não dá para o homem conhecer o seu coração, porque uma hora você está alegre, não sei se você já percebeu isso, a gente mesmo, a gente está numa alegria tremenda. Passou 10 minutos, tem uma hora que parece que a tristeza, a angústia tenta invadir o nosso ser, não é? Mas o Espírito Santo está conosco e ele próprio não permite que essa angústia nos direcione, nos tome, nos controle, porque Deus ainda está no controle. Amém? Então, Felipe, faltou aqui, como eu já disse, palavra dos filhos de Jacó. Porque algo que era primordial e hoje ainda está difícil de encontrar, mas é algo primordial na vida do cristão, é palavra. Por que palavra? Se eu falo, Felipe, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou te ligar porque eu preciso conversar com você. É difícil quem hoje cumpre a palavra. Naquela época, a palavra já era algo primordial. Hoje, naquela época, fizeram isso. Vamos dizer assim, deram a sua palavra, mas não cumpriram. Já estavam corrompidos desde aquela época. Imagina nos dias de hoje, como já está difícil o povo de Deus manter a sua palavra, manter a sua retidão diante do Senhor. Casamentos estão se fazendo, pessoas estão negando a Jesus e que oravam, pregavam e eram até líderes. Assim, eu não estou julgando, apenas estou dizendo que falta-nos um pouco de palavra. Vamos dizer assim, a Bíblia ela não nos traz assim, super-heróis. A Bíblia, quanto mais nós lemos ela, mais humanos nós nos tornamos. Aqui faltou um pouco de humanidade, ou seja, um pouco de retidão em suas palavras. Faltou um pouco de tratar os seus problemas e não passar a terceiros. Faltou um pouco de prevenção, que é santidade, separação, não é assim? E faltou ensino a toda a família, todos os seus filhos. Porque se Jacó tivesse preocupado, né, seriam tão sanguinários. Assim conforme, né, cada um deles tinha, assim, digamos, um pecado diferente do outro, né? Cada um dos filhos ali, Gad, Aser, Naphtali, Zebulun, o mais queridinho era o José, né? Era o mais, assim, protegidinho, ninguém podia mexer com ele, nada, né? Inclusive, era o fofoqueiro. Era o que, né, o Jacó sempre enviava José para ver o que os irmãos estavam fazendo e trazia notícia. Infelizmente, né, isso foi muito desastroso, porque Jacó ele dava muita atenção a José. Isso trouxe um embaralho muito grande mesmo, transtorno na própria família, porque Jacó ele deveria amar a todos eles, a dar atenção a todos eles. Mas
ele era filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel. E os outros eram filho de outras mulheres que ele também teve. E, infelizmente, isso traz um problema sério hoje em dia, porque não pode se fazer acepção, né? Digamos assim, né? Os pais, principalmente hoje em dia, amar os filhos igualmente, devem tratar, né? Claro que sempre vai ter aquele filho que o pai ou a mãe vai se identificar mais. Eu, por exemplo, Com né? certeza. Eu, quando eu era mais novo, né, eu me identificava mais com meu pai, porque meu pai gostava de pescar, gostava de sair, fazia umas bagunças que não eram assim tão erradas, né? Brincadeiras, né? Digamos assim. Mas já na questão do amor, eu sou mais apegado com minha mãe, que minha mãe, o meu pai estava nas estradas, né, ganhando nosso pão, e a minha mãe ficava em casa comigo. Eu adoecia, quem cuidava de mim era ela. Então eu me apeguei demais com ela. E já Jacó, ele se apegou mais com José. E quando o irmão de, Jacó, de José nasceu, né, ele também passou a ter carinho e amor também pelo pelo irmão de José, o Benjamim, né? E a gente tem que tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado, cuidado com as alianças erradas, porque querendo ou não, né? Eles tinham que deixar, né, no caso Emor e Siquém, eles tinham que deixar a geração de Jacó ir embora, mas Siquém ele não queria deixar de amar a Diná e nem casar com ela. Ele queria a qualquer custo casar com ela, mas havia uma condição. E nessa condição, eles e os homens da cidade tinham que se circuncidar, ou seja, eles tinham que ser iguais ao povo que estava com Jacó, que era o povo circuncidado. E ao aceitar isso, Siquém, Emor e todos os moradores da cidade, eles estavam assinando ali a morte deles, praticamente. Por quê? Eles não sabiam que no seio ali de Jacó tinham filhos que gostavam de derramar sangue e que estavam pé da vida com essa situação, né, de tirar a virgindade, né, de Diná, que era uma jovem linda, mas, no entanto, não estava casada. Então aquilo trouxe uma revolta muito grande, trouxe sede de sangue aos filhos de Jacó. Jacó ficou tranquilo, ficou até feliz com a atitude de Êmor e de Siquem e dos moradores, poxa, de se unir com eles e de se circuncidar. Mas os filhos de Jacó ainda assim aproveitaram a fragilidade e foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos. E isso me trouxe uma angústia muito grande, pastor. Eu fiquei muito aflito com essa situação. Infelizmente, são as alianças erradas. Exatamente, mano. As alianças erradas, elas trazem, primeiramente, a humilhação. No verso 2, vai dizer: e se quem filho de Amor recebeu o príncipe da terra, viu-a e tomou e deitou-se com ela e humilhou-a. A minha tradução vai estar dizendo assim, que ele a humilhou, ou seja, ele foi, pegou, a gente, na verdade, a tradução, ela vai nos trazer que ele a humilhou, não somente ela, mas toda a sua família. E a primeira consequência do pecado é a humilhação. A consequência mais temida é a humilhação. E a maioria das vezes, o povo, na verdade, por causa dessa humilhação, muitas vezes até prorroga o prazo do pecado ou aumenta o pecado
para não ter a humilhação, mente, outras coisas assim, por causa desse problema aqui, que é a humilhação. A humilhação é, vamos dizer assim, a consequência para o ser humano mais difícil que eu aqui acho. Por quê? Porque a humilhação é algo que parece que aquilo não vai passar. Não sei se você já viu quando você chega num lugar que tem algumas pessoas, às vezes não estão nem olhando para você, mas algumas pessoas, quando você chega, começam a rir. Já viu? Aí a sua amiga fala assim, rapaz, você está rindo de mim. Será que minha roupa está suja? Tem alguma coisa rasgada? Né? Assim, meu sapato está furado? Alguma coisa assim? Então, a primeira consequência do pecado, e a que mais o povo tenta provocar por causa disso, é a humilhação. Porque a humilhação é algo que afeta o psicológico. A questão da morte deles foi por causa da humilhação que ele fez dos irmãos dela passar. Então, ele a humilhou. E, logicamente, também, consequentemente, pai, ou seja, Jacó, e os filhos de Jacó, ou seja, pela sua honra. Vamos dizer assim, as minhas filhas agora, elas serão como prostitutas, terão relações antes do casamento, entendeu? Então, naquela época, as mulheres que tinham relações antes do casamento eram tidas como prostitutas. Então, da mesma forma, o principal problema aí foi a humilhação. Agora, quem tentou reduzir ou diminuir o problema? Ele falou com o seu pai e falou assim, ó, vai lá e fala com Jacó, na verdade, que vai tomar a filha dele, para mim casar com ela. Por causa desse problema, é para não ser tão grande dessa forma. E aí começa a consequência de outros pecados. Exatamente aqui ele tentou corrigir. Mas o povo de Israel tinha o jugo desigual como algo tremendo. Então, eles preferiam a morte também. E nessa questão aqui, o que gerou confusão foi exatamente que eles chegaram para Jacó pedindo a filha, aí Jacó foi falar com os irmãos dela, falou com a sua família, e nessa questão que foi gerando essa bola de neve. Nessa bola de neve que foi gerando, acabou o povo todo dizendo assim, teve a contaminação. Nós estamos contaminados. O que acontece aqui nessa questão deles serem contaminados, a maioria das vezes, o povo de Israel, até depois que eles também vão para o Egito, que saem do Egito através de Moisés, Deus pede que eles sejam um povo separado. Desde Abraão, Deus está pedindo que o povo que Deus escolheu seja separado. Mas o povo, infelizmente, quer seguir um caminho de Egito, ou seja, quer ir em direção ao Egito por medo de faltar alguma coisa. Eu estava falando sobre isso ontem. A questão do povo de Israel na época de Abraão ir para o Egito por causa da fome. A questão da época do povo de Jacó aí agora também ir ao Egito por causa da fome de novo. Aí José já estava lá. Então, o problema todo do medo do homem hoje é a questão de a gente vai passar dificuldade. Tem irmãs, mães que têm suas filhas e até a ponto de casar, que tem um namorado, e essa é uma questão muito difícil também. Tem um namorado que é evangélico, mas ela não quer aquele rapaz, porque aquele rapaz não é tão bem feito na igreja. Mas a filha dele, mas a mãe não aceita muito bem, porque ele não é tão bem vivida assim, entendeu? Aí
Eu conheço uma certa pessoa que, com os seus 17, 18 anos, teve uma proposta de um casamento com um rapaz, servo seu, e aquele rapaz evangélico, abençoado, mas uma condição muito, vamos dizer assim, faltar recurso, ou ser pobre na linguagem popular, como a gente, ou seja, classe média baixa. O que aconteceu? A mãe e ela também olhou para o rapaz e falou: esse rapaz não tem muita condição e tal. E ela deixou de casar com um rapaz que era evangélico, mas depois um rapaz muito trabalhador, que conseguiu crescer, lutar na sua vida e conseguir as suas coisas, sua casa, os materiais. Deus garante também, se nós pedirmos a Deus, Deus ele vai dar. Mas a mãe não permitiu e a menina também, por causa de olhar, casou com um rapaz que não era evangélico, isso é um testemunho real. E ela apanhou, ela passou por adultérios, passou por divórcio, né, assim, por causa do julgo desigual. Você jovem evangélica, procure casar com alguém evangélico também. Por quê? Porque, na verdade, há um costume, a gente acha que quando nós somos jovens, está tudo certo, está tudo bem, lá na frente isso aí vai dar certo, a gente vai casar que isso vai dar certo. Irmãos, o namoro é a experiência para você conhecer para o casamento. Infelizmente, a pessoa que é namorando é aquela que estará casada. A pessoa já tem um costume pré-definido. Tem a evolução intelectual, tem a questão da convivência, tem a evolução também do relacionamento. O amor da vida do casal vai ser com o tempo também gerado, não é agora. Tem muitos casais querendo se separar porque eu não amo minha esposa não me ama. Aí as esposas dizem, vou separar do marido porque meu esposo não me ama. Irmãos, o amor, ele é construído. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, nessa questão aqui, Jacó e seus filhos se desesperaram porque sabiam que não iria dar boa coisa. Eles já sabiam que aquilo dali não ia sair um fruto bom se a semente já era ruim. Entendeu? Então, é exatamente dessa forma, por isso que começou esses pecados, por causa da semente ruim, a colheita também foi ruim. O senhor tocou num ponto aí que mexe com muita gente, que inclusive, né, eles defendem a tese de que, poxa, eu sou um servo de Deus, eu posso namorar, noivar e casar com uma mulher que não é da mesma igreja, que não serve o mesmo Deus. E Deus pode me usar para libertar. Mas é o que eu falei ontem. Ontem também eu fiz, né, um culto doméstico e falei sobre esta passagem, sobre o jugo desigual. A maioria, pastor Maurício, a maioria dos casos que eu conheço, em vez da pessoa que está na luz, que é Jesus, tirar quem está lá no mundo, nas trevas, a maioria dos casos que eu conheço, a pessoa que estava na luz, ela foi junto com quem estava nas trevas, servindo a outros deuses, ou uma vida que não é pautada na palavra, né? Vivendo de qualquer maneira, né? A maioria dos casos que eu conheço, é raro, uma pessoa que está na luz conseguiu Deus usar ele ou ela para libertar aquele ou aquela que estava nas trevas, através do testemunho. Tem gente que parece que gosta de pagar preço. A Bíblia condena o julgo igual. A pessoa
sabe que é errado, sabe que não vai ter a bênção de Deus. Um namoro de julgo desigual não vai ser abençoado por Deus. Um noivado, um casamento não vai ter a bênção de Deus, gente. Não adianta. Deus não abençoa. Mas Deus é tão misericordioso que ele faz com que, né, com o passar do tempo, a pessoa se liberte e aceite a Jesus, né? E aí vai ficar os dois juntos na luz, que é o Senhor Jesus. Mas muito raro isso. Eu conheço, né, vários casos como esse, né, de o homem não. E ela noivou, casou, né? Nasceram filhos, e uma das filhas desta mulher, estudando na escola, tinha tudo fora da vontade da mãe, que era uma serva de Deus. Mas o pai, por estar nas trevas, permitiu, fez a vontade da filha. A filha foi e participou da festa pagã, mesmo sabendo que aquilo era errado. Gente, é um preço muito alto, gente. É um preço altíssimo. E custou, hein? Custou aqui. Mesmo eles fazendo aliança, os filhos de Jacó não concordaram com aquela aliança, concordaram entre aspas, né? Mas já tinham planos, né? E eles se uniram, Simeão e Levi se uniram, foram lá, ó, e fizeram, né, todo aquele cenário, né, de morte, né? Eu estava até conversando com minha mãe hoje sobre isso, que quando Jacó adoece e todos os filhos se reúnem ali, né, Jacó ele abençoa os seus filhos. Mas sobre e ele começa falando, né, lá no acho que 45, do capítulo 40. Eu não me lembro agora, só sei que fala lá, né, que Jacó, ele fala que Simeão e Levi são irmãos, sanguinários. Eles tinham instrumentos de espadas, né? E Moisés, lá muitos anos depois, quando ele vai distribuir, né, as posses, né, das bênçãos, né, das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, eles não tiveram bênção nenhuma, não tiveram acesso nenhum. Pelo contrário, eles seriam sustentados pelo povo de Israel. Mas Deus foi tão misericordioso, pastor Maurício, que mesmo assim, da tribo de Levi, vieram os levitas, vieram os sacerdotes, que levavam, aleluia, a arca do concerto. Mesmo assim, Deus é muito misericordioso. Mas, gente, não vamos abusar, não. Igual o pastor Maurício falou, quem é servo de Deus, namore, possa noivar e casar com pessoas que são de Deus também. E não vai com essa história de que Deus pode me usar para libertar quem está no mundo. Não vai, gente, não vai. Pode estar certo, pode, mas é muito raro. A maioria das vezes, as consequências de uniões de julgo desiguais assim, dessa forma, são catastróficas, são horríveis. Um está na luz, é igual um cabo de guerra, pastor Maurício. É igual um cabo de guerra. O que está na luz, né? Ele puxa para a luz. O que está nas trevas, puxa para as trevas. E vamos lá, num casamento de julgo desigual, que eu conheço alguns, infelizmente, a esposa vai, se ela quiser continuar com o seu casamento de pé, ela vai ter que agradar o seu marido. E
o marido ele não vai fazer, a maioria das vezes, muita coisa para agradar a sua esposa se ele não for evangélico. Se ele for evangélico, vai ser da mesma forma. Ele vai fazer de tudo para agradar a sua esposa, para conseguir conquistá-la e continuar com o seu casamento. Então, a esposa, se ela é evangélica, se o marido sai para uma festa, infelizmente, reino dividido não prospera. Entendeu? Aí, o mais difícil vai ser isso. Ela ir para o culto. Será que ele irá com ela também? Aí, outra questão. Ah, mas o meu namorado é de uma igreja e eu sou também de uma igreja. Eu conheço casos de pessoas evangélicas, o casal, o marido e a esposa evangélica. Mas um é de uma igreja, o outro é de outra. Será que daria certo? Aí chega a noite, o quesito do templo, da igreja, é comunhão. Se o marido e a esposa não têm comunhão, os dois, como eles têm comunhão com os irmãos da igreja? Outra coisa, o povo tem que entender também. Casou, eu não estou julgando quem não é desse jeito. Eu estou apenas dizendo uma forma mais fácil para a gente acertar e chegar no reino do céu. Para a gente, na verdade, não gerar esse problema que é o julgo desigual. Porque um problema, um abismo, ele puxa outro abismo. Um problema, ele gera outro problema. Então, da mesma forma, se casou, escolhe a igreja de um dos dois e vai, se os dois são evangélicos. Não é assim? Mas não esteja dividido, porque a casa dividida ela não vai prosperar. A casa ela deve ser o seu quartel-general. Nós estamos falando de algo aqui, puxou outro, já estamos em algo perto, próximo ao tema aqui, mas é algo muito interessante. Isso é algo que nós devemos trazer para dentro da nossa casa. Esteja em união. Entendeu? Eu não estou falando da questão de trabalho. Tem alguns que trabalham fora e tem que voltar a tempos para estar na sua casa, correto. Mas a questão de união. Congregue com a sua família. Adore ao Senhor com a sua família. Aproveite esse momento de pandemia que muitos não tinham essa comunhão com a sua família. Muitos deixavam de estar em casa para estar em outros lugares e a sua família mesmo eles não davam atenção. Então, o que Deus hoje está permitindo? Que tenhamos comunhão com a nossa casa, com a nossa família, com quem está, com quem se faz presente aqui. Pelo costume da Bíblia do homem e da Bíblia do mundo, né? Porque dizem que o homem é assim, o homem é daquele jeito e tal, mas o homem também, ele é sábio, ele consegue construir, edificar a sua casa, a sua família. E a mulher também, ela que é sábia, ela sabe edificar a sua família. Agora, a mulher e o homem que são tolos, eles destroem com as próprias mãos. Muitas vezes tem muita gente colocando a culpa, fulano disse aquilo, esse disse isso, esse disse outra coisa. Mas, infelizmente, a família só está sendo destruída por causa de não ter, assim, sabedoria dentro da sua casa. Então, é essa mesma questão. Eu sei que provas virão, irmãos. Não estou dizendo que não vai ter prova, não. Vai ter prova. Vai ter fofoca, vai ter disse, vai ter terceiros querendo, na verdade, se infiltrar dentro da sua casa. Vai ter muita gente querendo saber o que acontece dentro da sua casa. Vai ter muita gente querendo saber o que você faz para ter essa vida que você tem. Mas o que eu quero te dizer é que Deus garante a sua vitória. Se você cumprir as etapas que Deus está nos ensinando através da sua palavra, você vai ter uma vida de vitória, uma vida de milagres. Amém? E esse aqui é o passo que a gente está tocando apenas aqui, que é o foco dessa mensagem, é o julgo desigual. Não é assim, Felipe? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas o foco dessa mensagem aqui hoje, o problema gerou esse problema tão grande que gerou até mortes por causa de um julgo desigual. Entendeu? Por causa de uma falta de vigilância da filha de Jacó também,
a chegar aí conversar com os jovens que não tinham o seu mesmo costume. E ali também ela agradou o rapaz. E não é botando a culpa, é a juventude, não. Mas foi uma sequência de erros que acarretou várias mortes. Glória a Deus. Infelizmente, né? E é justamente a parte da história que me choca muito, as mortes. Por quê? Quando houve, né, a compreensão de ambos os povos, né, tanto o povo de Jacó como o povo de Êmor, né, houve um alívio para Siquém. Poxa, eles concordaram, que bom. Só falta agora a gente falar com os moradores da cidade para eles também fazerem o mesmo que nós vamos fazer também para poder se unir, para eu poder casar, para eu poder ser feliz, né? Poxa, aquela empolgação toda, ele ficou feliz com aquilo, mas ele não sabia a intenção de Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, apesar que todos eles se revoltaram, mas a Bíblia que registra, né, a traição de Simeão e Levi, né? E, poxa, foi o que mais assim me chocou. Ele ficou feliz. Poxa, agora eu vou poder casar, vou ser feliz. Mas, na mesma noite, Simeão e Levi foram lá e acabaram com todos eles, sem permissão de Jacó. Jacó não queria aquilo. Jacó determinou a circuncisão porque era necessário para se unir com os outros povos, né? Os outros povos se unir com eles deveriam se circuncidar. Só que aquilo, infelizmente, era para Simeão e Levi, né? Eles estavam, o Êmor e o Siquem, estavam assinando a morte deles ali, se circuncidando. E tudo por amor. Não sei se o pastor Maurício vai concordar comigo, mas nessa parte aqui, né, do versículo 25, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violentas dores, com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Uma coisa que Deus me tocou muito, né? Com essa atitude de Siquém em concordar, né? Ele se entregou praticamente ali para morrer, sem saber que iria morrer, né? Foi quase a mesma coisa que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Foi quase a mesma coisa, praticamente, né? Para poder salvar a humanidade da condenação, ele se entregou na cruz para salvar a noiva, a esposa, a igreja, aleluias. Ele se entregou naquela cruz. Ele foi escarnecido, foi cuspido, glórias a Deus, para libertar o viciado, o traficante, a prostituta, toda a humanidade, gente, até nós que somos cristãos. Toda a humanidade estava condenada, já era, não tem mais jeito. O Senhor Jesus, não, tem jeito sim, eu vou me entregar. E houve profecias na Bíblia, até chegar no Messias, que se cumpriu em Cristo, lá no Novo Testamento. Então, o que quem fez foi o que Jesus fez na cruz, para nós. E eu quero fechar, não sei se o pastor ele está, ele está, como é que fala? Está satisfeito com o estudo, né? Já quer parar por aí, não sei. Ou se quiser falar mais. Não, à vontade. O pastor Estou à sua disposição. Não, eu sei. Mas se o pastor quiser falar mais também, pode falar também, tá bom? Eu só estou só frisando isso. Mas exatamente o que Jesus fez na cruz, gente. Com o sangue dele, ele redimiu toda a humanidade. E, infelizmente, né, para poder casar e ser feliz com Diná, se quem fez a mesma coisa, só que trouxe
uma visão totalmente diferente do que iria acontecer. Porque lá eles morreram de verdade mesmo, ao fio da espada, todo macho. Todas as pessoas da cidade foram mortas ali, infelizmente. Que nossas atitudes hoje, gente, possam gerar coisas boas no futuro, possam gerar frutos bons, possam, né, prosperar, possa haver vida em vez de morte, santificação em vez de pecado, vida eterna em vez de condenação eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apenas para fechar o que Deus colocou no meu coração aqui, essa questão aí, eles esperaram todo o povo na hora que eles mais estavam com dores. Esperaram a fraqueza para, vamos dizer assim, esperaram o povo não ter forças para matá-los. Tem muito cristão da mesma forma no dia de hoje. Não sei se você já reparou, quando acontece um problema com você, comigo, com outra pessoa, se você vê um para ajudar, você é agraciado por Deus. Mas quantos aproveitam a sua fraqueza cajado para matar, tentam destruir, tentam acabar com a sua vida. Se acabar, tá bom, para depois falar assim, não falei? Ah lá, não falei que não ia a lugar nenhum. Simeão e Levi aproveitaram. Oi? Eu sabia que ia cair, ó. Faltava pouco. Tem gente que falou assim. Exatamente. Simeão e Levi aproveitaram o momento de fraqueza deles e pegaram a espada e mataram todo mundo. Ou seja, tem muito cristão, muito repórter, vamos dizer assim, a mídia de hoje também aí está aproveitando o momento de fragilidade para matar muita gente espiritualmente. Tem muito cristão compartilhando coisa que não é verdade. Tem muita gente aproveitando desse momento de fraqueza, ó, para matar. Será que as nossas palavras estão matando ou estão dando vidas a outras pessoas? Esse momento aqui de reflexão me chama a atenção que as nossas atitudes, elas devem, mesmo que seja no momento de fraqueza de algumas pessoas, para dar vida e não para tirar a vida. O nosso ensino hoje, pela graça, é sempre para dar vida e vida com abundância através de Jesus Cristo. Mas tem muita gente querendo, com o poder que tem, com o recurso que tem, tirar a vida de muitos. E essa questão, ele aceitou pelo mal próprio, na verdade, ser circuncidado pela sua esposa e até pela honra também que ele tinha tirado dela. Assim, e da mesma forma, aqui compara-se, como o irmão Felipe compara de uma forma semelhante, mas só que Jesus fez por nós é algo sem igual. O que Jesus fez pelas nossas vidas é algo que não dá para comparar. Então, foi algo semelhante ao que Jesus fez. Ele fez o melhor pela sua noiva, ou seja, por aquela que ele queria. E Jesus fez o melhor por todos nós, deu a sua vida por mim e por você. Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor Maurício, meu grande amigo. Muito obrigado, Deus abençoe sua família. E estamos aí, né? Próximos estudos aí, vai se preparando que eu vou chamar o som de novo. Amém, mano. Amém. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Agradeço a todos que participaram. Pode falar? A paz do Senhor e Deus abençoe a todos que participaram em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Maurício. E fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.